Salve, salve, morceguetes, morcegotes, morcegatos, morcegatas, morcegates. Sejam bem-vindos a mais um episódio de leitura e discussão aqui da Caverna do Morcego. Hoje a gente dá continuidade para o livro do mestre Joelson Ferreira, tá bom? A gente vai, Joelson Ferreira de Oliveira. A gente vai dar continuidade à leitura do livro, né? Chamado As Lutas Existem pela Nossa Terra, que é o livro que a gente começou esse ano, que a gente deu o pontapé inicial aqui na Caverna do Morcego, beleza? Eu sou Marcos Morcego, comunicador político aqui na Caverna, né? A gente tem esse projeto de leitura e discussão, a gente tem, e vai ter episódio essa semana, uma playlist sobre lei de drogas, abolicionismo penal e encarceramento em massa, tá? O roteiro já tá pronto, eu vou gravar, editar e deixar bonitinho para vocês, que é nosso episódio onde a gente coloca legenda, onde a gente coloca umas coisinhas visual, né? Um pouquinho mais editado, um pouquinho mais elaborado, porque ele é um episódio de roteiro próprio, diferente daqui, que a gente vai ler um livro e eu transmitirei na tela para vocês o PDF, além de, óbvio, disponibilizar. Apesar de que esses outros roteiros a gente também joga lá na Clio Operária para vocês terem acesso. Além disso, tem o nosso podcast, que a gente está finalizando a primeira parte sobre Mariátegui. A gente vai continuar provavelmente o ano todo trabalhando com Mariátegui, tá? Só para já deixar isso daí bem claro, porque a gente tem uns 3, 4 livros dele para trabalhar e depois abordar um pouco sobre o Peru, que aí é uma coisa que eu tenho pouco estudo, então nesse meio tempo onde a gente vai estar trabalhando com Mariátegui, eu vou estar dando uma aprofundada nos estudos sobre a questão peruana para trazer para você, tá? A gente sempre tenta ir a fundo e não vai deixar de ser diferente dessa vez. Porém, a gente vai trabalhar com Mariátegui antes e a gente tem muita coisa boa dele para trabalhar, que são os livros dele, né? São os escritos dele, para primeiro a gente regar um pouco de teorias para a América Latina, práticas para a América Latina, experiências para a América Latina de uma forma geral, que é o que a gente tem que fazer no nosso podcast, beleza? Além disso, queria lembrar vocês de nosso livro, Por uma Inclusão da Sociologia, que é publicado pela editora Terra Sem Ambos, está disponível lá no site deles, o PDF está no nosso drive também, mas vai lá, é barateza. Aproveita e dá essa moral para a editora Terra Sem Ambos, que topou fazer essa maluquice com nós, tá bom? Dá essa moral. E, como eu disse, a Clio Operária, que é a nossa revista, nosso jornal, dá uma atenção lá na Clio Operária também. Fala se eu tenho coisas para resolver da Clio. Aí, já me mandaram até mensagem aqui. Ótimo, perfeito, excelente, viu? Aqui é tudo ao vivo, apesar de não ser tão ao vivo. Lembrando, gente, comentários, perguntas, opiniões, vai deixando aí, manda nas redes sociais, manda no nosso e-mail, que aí eu vou, né, falta essa parte então. Nossas redes sociais vão estar passando aqui embaixo também. @morcego_marcos_ no Instagram e marcosmorcego.bsky.social no Blue Sky. A gente não usa mais o X, tá? O antigo Twitter. Enfim, recomendação também que vocês vazem, mas é isso, eu entendo, não vou ficar aqui azucrinando vocês em relação a isso, porque ainda, né, eu uso o Instagram, por exemplo, e a gente sabe o que são essas redes sociais, né? E aí, óbvio, o apoio, né, gente? Para quem não viu, a gente postou até nos stories, aquela era a nossa mesa antiga, ela tá toda quebrada, vocês estão vendo lá no fundo, aquela madeira lá do fundo, ó, ela tá solta, aqui ela caiu daqui também, enfim, tudo isso, e a gente tá aqui numa madeira de plástico, que é a nossa mesa de plástico e a nossa mesa de quintal, tá ligado? Então a gente tá tendo que fazer alguns ajustes por enquanto, por isso é muito importante o apoio de vocês, tá? apoia.se/Caverna Morcego é o nosso apoio coletivo, e Pix Podcast Morcego, e o Pix é podcastmorcego@gmail.com, que também é nosso e-mail para contato. Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês como vocês fazem para ter acesso ao nosso PDF aqui do nosso livrinho e apresentar um pouco do que a gente vai ler agora, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, na descrição, vocês vão ver que tem o acesso para o nosso Drive, né? Tá lá, link para o Drive, ou alguma coisa semelhante. Vocês vão clicar nesse link e, clicando nele, vai abrir essa paginazinha aqui, que vocês estão vendo agora. Eu não sei porque minha tela ficou toda branca, aí tá indo, tá carregando. Por favor. Beleza, carregou. Essa telinha aqui, né? O nome do livro é As Lutas Existem pela Nossa Terra. Que tá aqui, ó, na segunda linha. As Lutas Existem pela Nossa Terra. Abriu o livro, já era. A gente vai ler hoje Trajetória Bibliográfica de Rosângela Pereira de Tugni. Só que é óbvio, né? A gente vai dividir em duas partes. Então, a segunda parte sai amanhã para vocês. Para mim ainda vai ser hoje que eu vou gravar, mas para vocês é amanhã. Trajetória biográfica, Rosângela Pereira de Tugni. Vocês estão vendo, é um capítulo grande, embora parte deles sejam
imagens, mas a gente vai ler só parte hoje, porque a gente está tentando voltar essa coisa de dar um pouquinho mais de profundidade, então a gente vai debater algumas coisas provavelmente, a não ser como é trajetória biográfica, às vezes a gente só vai lendo mesmo, e aí acaba que o episódio fica maior porque a gente lê mais e o que também tá de boa, tá? Mas eu não separei porque é um capítulo que não é separado em subcapítulos nem nada disso, então a gente vai lendo, quando o Uriah falar, bom, aqui parece que a gente encerrou uma parte da hora, a gente vai finalizar o episódio, tá? Então também é um mistério para mim, porque eu tô lendo pela primeira vez aqui com vocês, beleza? Eu vou compartilhar uma outra versão do livro, porque eu tenho um aplicativo, que é o Foxit Reader, tá? Que eu uso ele para eu poder grifar, marcar, escrever, apesar de que, como sempre, eu tô acompanhado dos meus caderninhos e com as minhas canetas, tá? Porque nunca se sabe quando a gente vai ter alguma coisinha legal para anotar, tá bom? Então eu vou compartilhar agora esta daqui, tá bom? Que aí vocês vão ver, né? Que aí tem todo um manuseamento de ferramentas para a gente poder fazer isso. E bora lá. Então, trajetória biográfica da Rosângela Pereira de Tugni. Primeiro vamos ler quem que é ela. Professora do Instituto de Humanidades. Ó, estão me ligando aqui. Vai ser banco, quer ver? Vocês veem que são músicas que precisam me apoiar. Alô? Alô? Nem respondo. É isso, mas aí apoia a Caverna do Morcego para os bancos parar de ligar. Professora do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências da Universidade Federal do Sul da Bahia, UFSB. Então, Joelson Ferreira de Oliveira nasceu em Nova Alegria, que é um município de Itamaraju, no extremo sul da Bahia, em 61, numa família de 11 filhos negros. Filho de José Oliveira Xavier, que é Zelito, e Maria de Lourdes Ferreira de Souza, que é Lourdes. E neto de duas avós que sempre se recordam em seus pronunciamentos. Joana Oliveira Xavier, a dona Joaninha, foi sua avó paterna. Isabel Ferreira de Souza, a mãe véia, foi sua avó materna. Desde cedo conheceu a luta pela terra, enfrentada por milhares de pequenos produtores da região. Vamos lá, a gente está falando sobre a vida dele, vamos dar uma marcadinha, né, no mestre Joelson aqui, só para a gente também, que é isso, né, conforme o capítulo for trazendo as coisas, a gente vai grifando conforme fizer sentido dentro do que a gente está trabalhando aqui, né. Ó, vocês viram, né, ele já deu uma travadinha, às vezes o primeiro grifo que se faz nesse aplicativo, ele dá uma travadinha de leve, tá? Aí eu já salvo porque às vezes também fecha. PC é ruim também, entendeu, gente? Vocês precisam, puta que pariu. Vou até marcar aqui, ó. Preciso de uma mesinha, um PC novo. Eu tô fazendo uma listinha de coisas que eu tenho que comprar esse ano. Eu tô ferrado, gente. Eu estou ferrado. Mesinha, PC novo. Entendeu? Então, quem puder fortalecer a caverna, que tem várias coisas que a gente precisa resolver. Suas avós viveram em canavieiras e ilhéus, e quando viúvas, tinham seus destinos atravessados por grileiros e matadores de índios, ou proprietários de terras que transformavam mulheres em escravas. Tá? Grifar essa parte, porque é um contexto, né? Ainda mais dentro daquela discussão que está tendo por causa da Partitudes, da Beatriz Bueno, né? Que é sempre bom a gente se recordar, beleza? Grifei aqui. Assim, perderam cedo suas terras para o pagamento de supostas dívidas contraídas junto aos senhores de terra ou para saírem das situações de ameaça e opressão em que se encontravam. Então, não perderam suas terras porque deixaram de produzir, deixaram ela para trás. Perderam por causa de ameaça, violência e dívida. Isso é muito interessante para a gente entender como o sistema atua e como ocorreu a disposição de terras para nossa parte, né? Como a gente foi obrigado a abandonar muitas das coisas. Joelson aprendeu com seu pai, negro e agricultor, a consciência sobre a importância da posse e do trabalho na terra para a manutenção da liberdade. Posse e o trabalho da terra para a manutenção da liberdade. O pai dele era contratista na cidade de Camaquã e foi com ele que Joelson adquiriu parte significativa de seus conhecimentos sobre o sistema agroflorestal, conhecido como cabruca. Aqui, como meio que está, né, apresentando algo que tem que ser explicado, está grifado de verde. Tradicionalmente adotado no sul da Bahia a partir de conhecimentos indígenas e quilombolas. Perfeito. Para a gente não achar que a agrofloresta é uma invenção moderna também, tá? Cresceu com seus irmãos em Guaratinga, onde seu pai se instalou, e onde frequentaram escolas e conheceram a necessidade de enfrentar o racismo, o preconceito e a violência. Opa! Agora sim.
Ali cursou até a sexta série e encontrou professoras, pessoas influentes, uma rara e rica biblioteca e o estímulo para iniciar sua vida intelectual. Em 1979, Pinheiro Salles chegou a Guaratinga, preso político, recém-anistiado, com quem Joelson iniciou diálogos que marcaram esses primeiros anos de sua formação política. Vou marcar aqui Pinheiro Salles, porque não me recordo de cabeça quem que é. Vamos dar uma pesquisadinha? Ver quem foi Pinheiro Salles? Pinheiro Salles. Não, tudo. Jornalista e Homem Admirável. Vamos lá. Livro com depoimentos sobre a ditadura. Jornalista, polemista nato. Foi preso político, foi torturado. Eu queria. Aqui não achei nada, depois tem que pesquisar. Mas eu queria um pouco sobre onde ele militou, o que ele fez. A efervescência política e cultural na cidade de Guaratinga certamente marcou sua trajetória. Então, no início dos anos 80, então aí com seus 19, 20 anos, Joelson se muda para São Paulo. Nossa. Por que pessoas boas são tão punidas assim? Brincadeira. Onde experimentou diversos ofícios, mas, sobretudo, participou de debates e discussões políticas então intensas após a guerrilha do Araguaia. Interessante isso. O Clóvis Moura, quando está acontecendo a guerrilha do Araguaia, ele vai nas universidades da região ali próxima da guerrilha do Araguaia fazer propaganda e agitação em torno da guerrilha, tá? Não sei aonde ele conheceu a galera, o que ele chegou a participar, porque eu vi uma apresentação de uma pesquisa em um tempo muito limitado de tempo, infelizmente, mas é uma das coisas que eu quero descobrir aí também esse ano, qual era a relação dele com a guerrilha do Araguaia, com as pessoas que estavam lá, né? Até por causa do PCdoB. Foram anos de criação da CUT, de fundação do Partido dos Trabalhadores, das primeiras campanhas de Lula como candidato a governador de São Paulo. Joelson mergulhou nesse ambiente de muito estímulo teórico e político, conhecendo diferentes tendências das organizações sindicais e partidárias, mesmo se mantendo independente de todas. E aí, palavras dele. Nunca me filiei a nenhum partido, era office boy, fiquei desempregado por 1 ano e 3 meses. Participei do movimento dos desempregados e depois da construção do Sindicato Livre. Fiz amizade com intelectuais como Armando Boito Júnior, que está no Unicamp, Lúcio Flávio da PUC e Fernando O, cearense de São Paulo. Foi aí que passei a estudar sobre e fazer vários cursos sobre marxismo, maoísmo, sobre várias tendências do movimento comunista. Aí, gente, para quem não tá ligado, o Joelson é um dos grandes marxistas do nosso tempo, tá? Diga-se de passagem. E eu acho interessante nessa conexão dele com a Terra, ele falando que oh, meu Deus, não mudou de cor? Que até o maoísmo, né? Lá tive convivência com o pessoal da Libelu, que é a Liberdade e Luta, de O Trabalho, da Convergência Socialista, que hoje é o pessoal do PSTU, com o pessoal do PCdoB. Tinha a vantagem de nunca me atrelar a nenhuma tendência dessas de esquerda. Participei da fundação do PT, da fundação da CUT, de várias greves de Santa Amaro, fui para Vila Euclides, em São Bernardo, São Caetano, Nota de Rodapé, os caminhos da luta por terra e território do mestre Joelson. Interessante, né? Essa vivência dele. Após as experiências, quando se interessou pela leitura de autores como Engels, Marx, Lenin e Mao Zedong, Joelson retornou para o sul da Bahia em 1986. Cara, que foda. Mais admiração ainda pelo mestre Joelson. Encontrou ali o entusiasmo do início da organização de movimentos camponeses, bem como grupos aliados às lutas da Igreja Católica. E, em 1988, conheceu o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, sendo um dos fundadores do MST na Bahia, quando havia apenas 2 ocupações desse movimento, em Alcobaça e no Prado. Trajetória foda do mestre Joelson, né? A primeira ocupação da qual tomou parte foi a de Bela Vista, em Itamaraju, hoje um assentamento. Já nesse ano, Joelson percebeu a importância estratégica da aliança entre trabalhadores rurais sem terra e os povos indígenas. Quando, em julho, como comandante militar da operação, enfrentando forças como a UDR, que é a União Democrática Ruralista, Associação de Grandes Proprietários da Terra, a Polícia Militar e pistoleiros privados liderou a ocupação que deu origem ao assentamento Corumbaú.
Então, eu acho isso muito interessante de uma dinâmica da luta pela terra que a gente da cidade precisa aprender. Que é uma das coisas que eu falei, inclusive, pelos quais a gente vai debater isso enquanto uma pessoa periférica, favelada, preta, né, moradora de São Paulo. Que a fita é, existe um nível de enfrentamento que a gente olha e fala, porra, os caras estão enfrentando polícia militar, pistoleiro, estão enfrentando guarda nacional, exército, enfim, as mais variadas formas, nos mais variados recantos do nosso país, né? Nos mais variados cantos do nosso país. E isso é uma coisa que não é uma relação que acontecia só na ditadura. A gente está, inclusive, nesse momento, no pós-ditadura, né? É sobre isso que a gente está falando. Mas também antes, na colonização, e como aconteceu durante governos Lula e Dilma também, porque a gente estava acompanhando ali, trocando ideia com muitas lideranças de vários lugares, falando sobre esses ataques, que até hoje acontecem. Invasão Zero tá aí, né? Nega Pataxó foi morta, saca? É preciso ter muito clara essa dimensão de como se faz o enfrentamento e por que se faz o enfrentamento. Até porque a ocupação de terra traz uma coisa muito interessante, que é o que a gente fala, né? Que a autodefesa não é só sobre você se armar. A gente não quer simplesmente que a gente tenha uma autodefesa armada para a polícia não ter tanta coragem de trombar com nós. Mas a gente quer fazer uma construção que possibilite, a partir do território, que a gente consiga se fixar e, das mais variadas formas, combater isso, né? Como diz Malcolm X, que está aqui do meu lado, por todos os meios necessários. É um pouco dessa a brisa que é apresentada aqui. Por isso eu acho tão importante, inclusive, da vida, né? Entender a vida, ouvir. A gente está aqui lendo, mas vai ouvir as palestras do mestre Joelson, vai trocar uma ideia com as lideranças, vai trocar uma ideia com suas mais velhas, seus mais velhos. Vai trocar ideia com a galera que anda em torno de você que milita, tá ligado? Eu acho que é um pouco dessa brisa. Desde então, experimentou as articulações e estratégias de ocupação de parcelas significativas. Eu vou marcar aqui do lado, gente. Calma lá. Ó, comentar. Entendeu? Por isso que eu gosto daqui, ó. Máquina de escrever. Cliquei aqui, vai dar uma demoradinha. Foi. Pensar autodefesa em suas múltiplas formas. Entenderam por que eu uso isso daqui agora? Já era, tá marcado. Tem como deixar também isso daqui, é que eu não gosto muito porque às vezes fica zoado. Cadê? É aqui a nota. Que aí assim, ó. Aí fica a notinha aqui, entendeu? Mas eu não gosto muito não, eu prefiro escrever, que aí quando eu for pegar já vai estar na minha cara. Desde então, experimentou as articulações e estratégias de ocupação de parcelas significativas de terras subaianas, ociosas e improdutivas, enfrentando os pistoleiros e coronéis e a força da polícia aliada aos grandes proprietários. Vamos marcar aqui, enfrentando essa galera aqui. Aí a gente marca de uma cor meio só para ter isso em mente. A atuação do MST contribuiu significativamente para o desenvolvimento de toda a região sul e extremo sul da Bahia, através do desenvolvimento comunitário de processos produtivos, acesso à energia elétrica e a construção de escolas. Entendeu? Isso vai ligar outras áreas com autodefesa, por exemplo, também. E a gente precisa ter essa dimensão assim clara, de que essas coisas elas estão se conectando, tá? Ainda mais significativa se tornou a ocupação da Fazenda Bela Vista, em 8 de março de 1992, tendo dado origem ao assentamento Terra Vista. Inclusive muda o nome, né? Isso é bem interessante. Naquele momento, era um passo temerário para o movimento, pois tratava-se de sair do extremo sul da Bahia para o coração da produção do cacau, na região sul. A Bahia, eu só tive essa dimensão quem foi lá, quando eu fui lá, e eu sei que muita gente não rodou pelo sul da Bahia, especificamente. Cara, é enorme, é enorme. Só as horas que a gente passa ali percorrendo de Ilhéus pro Terra Vista, né? Que teoricamente ainda é sul, não é extremo sul, já é longe pra caralho. Então, assim, é realmente uma fita bem interessante ter essa percepção também. Calma lá que eu fiz cagada, gente. Calma lá. Abre aqui e volta para cá. Isso, pronto, agora tá tudo certo. Então eles vão para uma região um pouco mais para cima, né? E é uma região marcada pelo histórico de comando dos coronéis. Por isso que a invasão zero é tão forte lá. E por isso que lá a gente tem grandes produtoras de cacau tretando com isso. E óbvio, todas elas sendo marcadas por exploração escrava, né? Todas elas.
Segundo a historiadora Solange Brito Santos, um salve Solange, quando falamos na região sul, especificamente Itabuna e Ilhéus, vem a ideia do cacau, os coronéis, os livros de Jorge Amado e a Mata Atlântica. Outrora, uma das regiões mais ricas do estado da Bahia, uma região em que mais se desenvolveu a cacauicultura. Nossa, nome bonito, né? Cacauicultura. É um nome bonito. O cacau, planta nativa da Amazônia, foi introduzido na Bahia em 1746, na fazenda Cubículo, município de Canavieiras. Olha isso daí, o estudo, né? A partir de 1752, a cacauicultura expandiu-se por toda a região. Os donos das propriedades costumavam construir mansões em suas terras e pequenas vilas para os trabalhadores. E alguns coronéis optavam por morar na própria cidade, né? Itabuna, Ilhéus, Salvador. Os filhos desses proprietários de terra raramente viviam nas fazendas. Passavam a maior parte do tempo estudando na capital. Vida boa. Esses fazendeiros eram tratados por coronéis e tinham uma reputação muito forte na sociedade por serem os maiores produtores de cacau da região. Os mesmos abusavam desse poder. Para se ter uma ideia, basta lembrar que o cacau já representou 60 a 70% da economia da Bahia. Esses fazendeiros tinham tanto poder e influência política que adquiriram a patente de coronéis sem nunca terem seguido a carreira militar. Olha que da hora esse esmiuçamento dessa realidade, né? E aí tá no livro História do Assentamento Terra Vista de 2016. Então, quem quiser, é só ir atrás. Adentrar essas terras era algo ainda impensável para o movimento, tendo em vista a crise que enfrentavam com a força opressora que defendia os interesses dos grandes proprietários de terra e se colocava contra o MST. Até hoje, né, gente? São uma das principais forças contra o MST. Solange Brito Santos observa, nota de rodapé, tá? Que, na década de 80, iniciou-se a crise do cacau gerada pela vassoura de bruxa. A região passava por momentos difíceis economicamente devido à crise do cacau. Os fazendeiros, endividados, abandonaram as terras. Nesse mesmo período, o MST estava se estruturando ali no sul da Bahia, onde aflorou a necessidade de expandir para outras regiões. Com a crise econômica advinda da vassoura de bruxa, o MST encontrou oportunidade para ocupar novas terras e crescer o movimento. Nesse espaço de tempo, o MST iniciou os trabalhos de base na região sul, em que se destacavam novos militantes para lutar pela terra. Entende-se que os trabalhadores e trabalhadoras rurais já estavam em processo de luta muito antes de o MST chegar ao território litoral sul, beleza? As lutas dos camponeses eram assessoradas pelos movimentos sindicais, Polo Sindical e a Igreja Católica. E a partir de 1989, unificaram e fortaleceram as lutas dos movimentos em prol dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Com um forte índice de desemprego causado pela crise da vassoura de bruxa, o MST, em 90, iniciou a primeira ocupação na fazenda Erva da Bahia, no município de Camamu, com 220 famílias, dando sequência a outras ocupações pela região e que hoje continuam se expandindo e acontecendo de uma forma mais agora. Joelson vai narrar esse momento da trajetória dele com o MST na Bahia. A ocupação aconteceu para homenagear as mulheres, em 8 de março de 92. Assistimos no seminário dos Freis Caputinos, em Itamaraju, em 1989, o debate de Lula com Collor, em que Lula gaguejou. Lembro como todo mundo estava lá e eu dizia: Lula perdeu as eleições, mas amanhã não podemos conversar nada. Vamos trabalhar. Esse debate foi na sexta-feira. Ele gaguejou e ficamos até 3 horas da manhã debatendo. Como de fato aconteceu, ele perdeu as eleições. O MST já vinha numa crise muito forte. Nós estávamos só no extremo sul e a União Democrática Ruralista estava querendo derrotar o MST. Era polícia, pistoleiro, poder judiciário, mídia, como é hoje, né? E estávamos com essa palavra: ocupar e resistir. Nós havíamos recebido um prêmio do MST porque inovamos mais ainda, mas ainda assim entramos numa crise. Estávamos sendo acusados de marginais, com pressão da STF, da mídia. Esse debate foi muito importante porque entendemos que tínhamos que sair do extremo sul. Foi um debate sobre as cooperativas, sobre a terra. O que fazer? Como fazer? O grande dilema sobre a propriedade de terra. Não íamos para além da cerca. Decidimos que íamos ocupar, resistir e produzir. E, gente, é muito interessante, tá? Porque esse lema são lemas, né? Todos esses que ele citou, que, embora não seja o lema do ano mais, né? Porque já foi utilizado, são lemas que eles sempre trazem em suas bandeiras de luta e sempre trazem nessas ocupações, né? Então é muito interessante entender também, enquanto um processo histórico, e enquanto processo histórico que não é que não deixa de ser contraditório, que não tem uma direção só, muito pelo contrário. É um processo histórico dialético e contraditório, tá? Isso é fato. Mas olha que interessante que aproveitar que falou da vassoura de bruxa, né? Porque eu estive lá e tem um documentário do Brasil de Fato especificamente abordando essa questão.
A vassoura de bruxa, ela devastou o cacau na fazenda onde foi a fazenda que foi ocupada para formar o assentamento Terra Vista, tá? Cara, hoje eles plantam muito cacau de novo. Hoje eles têm área de teste. Eles revitalizaram um rio, tá ligado? Tipo assim, você tem noção do que é plantar um rio? Eu não tenho noção. E eu vi o rio plantado e eu vi as imagens e os vídeos do rio antigamente. Tipo, não sei. Mas eu vi. Eu vi o rio ser plantado. Eu vi o rio plantado. Tipo assim, isso é muito foda, muito foda. Voltando aqui. A ocupação ocorreu inicialmente com 360 famílias. Sofreram 5 despejos violentos. E aí, óbvio, recomendo também, nos comentários vai aparecer isso, ouvir os mais velhos e as mais velhas do assentamento Terra Vista. Após 2 anos de incansáveis lutas, apenas 28 famílias permaneceram. Segundo descreve Solange Brito Santos, com a ocupação surgem também os conflitos. Os trabalhadores foram vítimas de confrontos policiais e de vários despejos. Até hoje lá é uma região muito ameaçada, embora não aconteça mais isso, né, diretamente. Com exceções para quando eles querem matar algumas lideranças, que aí eles vão para cima mesmo, né? Em um dos despejos, os mais violentos, foram queimados os barracos, militantes espancados. Toda a produção foi destruída pelos pistoleiros, fruto de uma agressiva ação policial. Então é isso, né? A gente estava lendo que livro? O livro do Fanon, pelo Walter Lippard, sobre o Fanon, né? Não trouxe ele aqui para cima, publicado pela Autonomia Literária. Salve, salve, Autonomia Literária, salve, salve, Walter Lippard, que ele explica sobre o colonialismo francês. E ele mostra como é isso. Você queima a casa, bate nas pessoas e queima a produção. Essa é a lógica colonial. Todo despejo feito pelo Estado vai ter pelo menos alguma beirada colonial. Seja de moradia urbana, seja de terra, tá? Ou de ocupação cultural. Todo despejo feito pelo Estado. Quando é feito pelos pistoleiros, então aí a gente vai para além, né? As famílias, oriundas de várias cidades da região, viram-se encurraladas diante de tanta perversidade. E muitos acabaram desistindo da luta pela terra. É desgastante, né? Não resistiram às atrocidades ocorridas durante a ocupação. E aí vem a importância novamente de Fanon, né? Que ele tenta mostrar pra gente como a gente sobrevive a isso. Para América Latina, eu recomendo o Ignacio Martim Baró. A gente tem 4 episódios aí na Caverna do Morcego sobre ele. Lá ele é o Salvador, né? Que ele é um psicólogo social. A fazenda Bela Vista estava totalmente abandonada, com a plantação de cacau, que era a única sustentação da propriedade, completamente infestada pela praga. Mesmo passando por dificuldades econômicas, eu estou lendo ainda a nota de rodapé, né? Só para não me perder aqui. Os antigos donos da fazenda resistiram violentamente. Depois dos relatos apresentados sobre o poder dos fazendeiros, é fácil imaginar a reação dos mesmos e o posicionamento das autoridades diante de tanta barbárie. Desta ação, de 360 famílias, restaram apenas 28. Diante dessa conjuntura, os coordenadores do MST decidiram iniciar o processo organizativo do futuro assentamento, analisando de que forma as famílias que restaram poderiam dar continuidade na área. Novamente, contraditório e dialético. Demorou para começar esse processo organizativo, mas ele teve que começar. Prestes a ser conquistada. Reuniram-se os coordenadores, as famílias, o Instituto de Colonização e Reforma Agrária, que é o INCRA, e a Coordenadora de Reforma Agrária, que é o CORA, representada por Marcelino Galo e a militância do MST. Novamente, livro da Solange Brito sobre a história do assentamento Terra Vista. Beleza. Joelson narra os momentos de sofrimento e a resistência para conquistar o que hoje é o assentamento Terra Vista. No dia 22, nós ocupamos de novo, em outro lugar. Hoje, nesse local, é o curral. Nos dias 23 e 24, passamos fazendo os barracos e fazendo roça. Matamos um pico de jaca de 18 palmos. O pessoal que comia cobra levou para comer. Não tínhamos nada para comer, só olho de fato, mamão verde, banana verde. Seu Vardo tinha uma venda e todo sábado vendia fato lá na feira. Ele trouxe umas tripas e 5 litros de fubuia. A cachaça era tão boa que precisava tomar com muito limão. Fizemos uma fogueira e fomos fazer um discurso para garantir a resistência na terra. Eu disse, companheiros e companheiras, de hoje em diante, nós vamos conquistar esta terra. Não vamos sair daqui. E vamos fazer uma escola para que nossos filhos se tornem doutores para nunca mais passarmos humilhação. Tinha a lua mais bonita que já vi na minha vida. Realmente, gente, não, na moral, assentamento Terra Vista é outra brisa, tá? Outra brisa. Desde esses anos difíceis, Joelson orientou a construção do assentamento Terra Vista numa incessante busca por métodos e princípios de uma educação transformadora. A luta pela escola no assentamento é tão implicada a todo o processo de luta pela terra, mas também de pesquisa e transformação de modos de produção agrícola que, pouco a pouco, promoveram o reencontro dos conhecimentos tradicionais do cultivo e manejo do solo com a ciência hoje reconhecida como agroecologia. Lembrando, ele teve contato com a Ana Maria Primavera, né?
E é muito interessante que aí é isso, é esse resgate ancestral de conhecimentos tradicionais e você junta com a possibilidade de pesquisa feita hoje em dia. Se você forma um processo educativo a partir do território, você ainda consegue tirar o controle da ciência por parte das instituições. Isso é bem interessante. Pensar em educações de forma autônoma, coletiva, organizada, política, e que permitam esse diálogo direto entre a gente e a gente. Né? A luta pela terra se transforma assim na luta pelo território, local de plenos significados culturais e espirituais, ocupado a partir de sistema de saberes e formas divinas conectadas, com o que Joelson sempre nomeia Mãe Terra. Caralho, que lindo, que lindo, que lindo. Isso é muito lindo, gente. Isso é muito lindo. Calma aí que eu tenho que fazer uma marcação aqui pro episódio, tá? Aqui. Marcado. Continuando, então. Hoje, o assentamento Terra Vista é internacionalmente reconhecido pela recuperação de grande parcela da área deteriorada no coração da região cacaueira, na região de Ilhéus, marcada pelo coronelismo e pela devastação que sofreu com a praga conhecida como vassoura de bruxa. Lemos na página eletrônica do assentamento Terra Vista, com 913,6 hectares e 55 famílias assentadas atualmente. O Terra Vista é referência em preservação ambiental, agroecologia e produção de mudas de espécies da Mata Atlântica, como jacarandá, ipê amarelo, pau-brasil, jatobá e cedro. Pau-brasil até, tá, gente? Se liga, esse é o bagulho. Desde o início da ocupação foram recuperados 90% da mata ciliar do Rio Aliança, que é o rio que passa ali, que passa pelo assentamento. Além da manutenção de 34% da reserva legal da área, que fica no entorno da unidade de conservação do Parque Nacional Serra das Lontras. Você não precisa de mais nada, gente. É isso que a gente está falando. Foda-se o capitalismo. Literalmente. É impensável você saber disso, você ver isso, que não é algo que existe só em letras, não é algo que existe só no escrito, muito pelo contrário, o escrito vem depois que o bagulho foi realizado, pensado muito enquanto estava se fazendo, porque é sobre isso, né? É sobre uma... Eu não gosto nem de utilizar a palavra ciência para isso, mas é sobre, realmente, saberes e conhecimentos que já estavam sendo aplicados, ó. O Terra Vista possui piscicultura, cultivo de frutíferas e hortaliças, reconhecidas como produção orgânica pelo IBD Certificações, e um viveiro que produz 150 mil mudas por ano. É também referência na produção de cacau orgânico e com um chocolate gostoso demais. Conversando com os assentados, é fácil escutar histórias de luta, autonomia e fé. Seu Edivaldo, assentado desde 1995, é um dos agricultores que aprenderam a cultivar orgânicos e vivem unicamente do que é produzido no Terra Vista. Cara, não preciso dizer mais nada, né? Eu preciso falar que a gente está vivendo errado? Eu preciso falar que a gente está vivendo errado? Quando eu cheguei em 1995, isso aqui era horrível. Eu mesmo fiquei duvidoso. Mas quem chama Deus não cansa. Deixei o patrão e a fazenda que trabalhava e vim para cá. Como é um assentamento construído com luta, optamos por confiar nos orgânicos. Foi aqui que aprendi a plantar assim. Vocês estão vendo, né? Eu tô grifando. E aí é isso. Se vocês quiserem, vocês acompanham os grifos comigo aqui, que eu tô a todo vapor, tá? Aqui é todo vapor. Fecha isso daqui. Isso. Crio meus filhos e meus 6 netos no assentamento. Isso aqui é lugar para viver. Aí aqui nota de rodapé, tá disponível. Aí com esse assentamento Terra Vista tem um sitezinho nas notas de rodapé para quem quiser ler. A escuta de mestres agricultores das comunidades da região e estudioso de Ana Primavera e Joelson, juntamente com as famílias assentadas no Terra Vista, após muitos empreendimentos fracassados e muita resistência, conseguiu construir alternativas produtivas para toda a produção de cacau na região, tendo vencido a vassoura de bruxa com métodos de agricultura orgânica. Em 2000, ninguém mais queria produzir cacau. Quanto mais botavam adubo, fertilizante, mais dava errado. A planta enfraquecia e a vassoura de bruxa dominava. E aí, olha isso, tá? Mestre Joelson, liderança do MST, assentado, militante do movimento negro, teve toda aquela experiência aqui no Brasil, aqui em São Paulo, continua lendo, né? E aí, lendo o livro da Ana Primavera sobre a questão do enriquecimento do solo, da planta sadia e do homem sadio, começamos a fazer a experiência. Lendo também Confúcio, faça a ideia para os olhos do mundo, para os ouvidos do mundo, que ela por si só se transforma em milhões. Então, faça a ideia.
Então, na beira da estrada, montamos a experiência para cuidar do solo do cacau. Saímos de 12, 13 arrobas por hectare para 83, 93 arrobas por hectare. Inclusive, e aqui eu não vou contar essa história, mas para quem tiver oportunidade, peço que, né, converse sobre essa história, sobre como o mestre Joelson começou a plantar no assentamento Terra Vista, e como as outras pessoas começaram a plantar também. E o fruto tem qualidade. E o povo se encantou. E aí triplicamos a produção do cacau. Aumentou porque o solo foi se regenerando, a planta foi se fortalecendo e criando resistência ao fungo. Fizemos acordo com as formigas. Caralho. Mestre Joelson, caralho. Que isso. Foda, foda, foda. Lá dentro da nossa área de cacau tem muita formiga. Mas falamos com elas. Vocês estão aqui há milhões de anos, a mais que nós. Chegamos agora. Vamos fazer algo aqui. Não mexemos com vocês e vocês nos deixam aqui. Lá tem umas árvores que elas gostam muito. Elas passam por dentro do cacau. Vão lá, colhem a madeira e vão embora. Quando ele está sadio e forte, elas não vão, porque tem coisa melhor lá na frente. Esse aprendizado tem que ir para dentro da universidade. Ou implodir a universidade com a gente criando os nossos próprios meios de educação, né? De conhecimento e saber. Enfim, mas aí é ideias que inclusive dialogam aqui, mas vamos deixar elas aqui por enquanto. A gente vai voltar muito nisso esse ano, tá? A gente vai voltar muito nisso. O sonho de construir uma escola que permitisse aos filhos de assentados serem doutores estava expresso desde os primeiros momentos da luta de ocupação e resistência do assentamento Terra Vista. Com a experiência da transição agroecológica, esse sonho inicial de assegurar a formação de filhos dos povos do campo se sedimentou em um verdadeiro projeto conceitual, uma pedagogia que vincula o cuidado com a terra, as matas e as águas, ao cuidado e preservação das sementes crioulas. Você coloca, e eu acho que é um pouco sobre isso, tá? Que é o que o capitalismo faz também. A diferença é que o nosso sentido de educação ele tem sentido, né? Mas a fita é você englobar o processo de sentido do mundo dentro do que é educação. Inclusive porque isso daí vai ultrapassar a ideia de pedagogia e educação num processo formativo no decorrer das idades, né? Mas num processo contínuo e um processo também dialético da própria vida. A conquista da soberania alimentar, transformando-se em uma educação que reconstitui os laços do humano com a terra. Desculpa, eu cortei no meio, né? Desculpa. Eu nem tempo de... Desculpa. Fechar o microfone. Saúde, gente. Beber um pouquinho de água. Dessa forma, o intelectual orgânico acrescenta à luta do MST aquilo que compreende ser os fundamentos da agroecologia, interligados a uma proposta pedagógica. E aí, Joelson expõe a união entre esses projetos, que é justamente isso. Óbvio, né, gente? Quando eu antecipo algumas coisas, apesar de não ter lido, é porque, além da experiência, quando eu tive as oportunidades de me encontrar com o mestre Joelson, eu sentei e fiquei ouvindo. E não só com ele, né? Mas é o exemplo que a gente está aqui. Defendo que devemos construir outra perspectiva de humanidade na luta pela terra e pelo território. Não andar para simplesmente dar terra ao sem terra. É preciso algo maior, resgatar os significados da terra e do território. O que é a terra para o sem terra? É só propriedade ou algo maior? Precisamos refletir sobre isso. Trabalhar para conquistar a soberania alimentar. Isso se tornar um trabalho para conquistar nossa existência. Qual o trabalho que devemos organizar na Terra para ter uma renda e uma independência? E o quarto está na área de educação, tanto formal quanto não formal, para a gente buscar uma nova perspectiva de ser humano, um projeto de sociedade que a gente quer. É uma educação em todos os sentidos, e nessa relação com a ciência agroecológica, para construir a relação com a Mãe Terra e os seres da natureza. Mestre Joelson disse tudo, né? A gente simplesmente não precisa dizer nada. Estou até marcando aqui outra coisa. Mestre Joelson disse tudo. Beleza, tá bom. Fechou, mestre Joelson. Muito obrigado. A gente poderia fechar o livro e é isso, né? O primeiro passo desse histórico da conquista das escolas de assentamento Terra Vista se deu em 97, quando construíram a escola Florestan Fernandes, igual a do MST aqui em São Paulo. Eu amei a escola Florestan Fernandes, tá? Atendendo aos níveis da educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e educação de jovens e adultos, que é o EJA. Hoje o Terra Vista oferece cursos de especialização em agroecologia aplicada à agricultura familiar em parceria com a UESC e cursos técnicos em parceria com o Estado da Bahia, que eu inclusive compartilhei e divulguei ano passado.
O assentamento, que já possuía a fábrica Escola de Chocolatiers, acaba de inaugurar a nova fábrica Escola de Chocolate no Litoral Sul, tornando-se uma referência nas pesquisas sobre as práticas de agroecologia, produção de cacau e chocolate orgânico. Em 2010, formou-se a primeira turma do assentamento Terra Vista no curso técnico em agropecuária pelo Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária, que é o PRONERA, com 35 técnicos para atender a demanda dos assentamentos do estado da Bahia. O curso foi oferecido pelo Centro Estadual de Educação Profissional do Campo Milton Santos, inaugurado em 30 de novembro de 2010, sendo atualmente o Centro Estadual de Educação Profissional da Floresta do Cacau e Chocolate Milton Santos. O primeiro centro temático do campo criado do estado. Segundo Solange Brito dos Santos, integrante da coordenação do assentamento Terra Vista e articuladora da Terra dos Povos, a partir dos resultados dessa experiência, formou-se também a primeira turma de bacharelado em engenharia agronômica, com ênfase em agroecologia. O curso foi uma parceria com a Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, com o PRONERA, em 2013. 41 trabalhadores sem terra participaram da turma. Em 2014, o centro formou ainda a primeira turma de pós-graduação da especialização em agroecologia aplicada à agricultura familiar, no modelo de residência agrária. Nessa turma, 34 estudantes saíram especialistas para atuar nos assentamentos e comunidades. Participaram do curso de filhos e assentados, técnicos extensionistas da reforma agrária e agricultura familiar. E aí tem uma coisa interessante que a gente vê aqui, né? Terra dos Povos e assentamento Terra Vista dialogam diretamente com o movimento dos trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra, o MST. Diretamente. Existem divergências técnicas, táticas, organizativas, teóricas, políticas, de estratégia, mas a luta é feita junto. E a gente vai resumindo enquanto luta junto. As iniciativas do assentamento Terra Vista no campo da educação passaram a ser referência para várias comunidades do campo e foram responsáveis pela formação profissional e técnica de uma expressiva parcela de jovens na região. Encontramos no artigo A Luta pela Educação no Assentamento Terra Vista, publicado em 24 de outubro de 2017, uma síntese sobre o alcance das ações do Terra Vista na região do campo da educação. Hoje, a escola abrange cerca de 8 municípios do território litoral sul e forma profissionais nas áreas de agroecologia, meio ambiente, zootecnia, informática, agroindústria, segurança do trabalho, alimentos e os cursos em alternância de técnica em agroecologia, ProEja e ProSub, para os povos indígenas, quilombolas, pequenos agricultores, assentados, acampados, moradores de bairros das cidades atendidas e defensores da agroecologia. Simplesmente isso, tá? De leve. A gente vai no básico, tá? A gente vai no básico. Destacar. Ele faz daqui de laranja e salvar. Isso daí tá no livro já citado de 2017. Já o Centro Integrado Florestan Fernandes não atende apenas a educação infantil e ensino fundamental em 2, mas também a cursos de nível médio, técnico e superior. Em pronunciamento realizado em 16 de julho de 2012 na Câmara dos Deputados do Estado da Bahia, o então deputado federal do PT, Valmir Assunção, descreveu o pioneirismo e o alcance da atuação do assentamento Terra Vista na formação de jovens da região como um divisor de águas na construção do modelo de agricultura camponês, ecológico sustentável e que será replicado em toda a região. O assentamento Terra Vista é referência de produção agroecológica e sintonizada com a cultura camponesa na Bahia, afirmou. Agora, os movimentos sociais respondem formando uma turma inteira de técnicos em agroecologia e um centro de estudos que tem a previsão de formar mais profissionais na área ano após ano. Esses 68 educandos, nos últimos 2 anos, aprenderam as modernas técnicas agrícolas aliadas ao uso correto do manejo do solo e da preservação ambiental, com os 27 professores do centro. A turma é composta por assentados, filhos netos de assentados e por pessoas de fora do assentamento. Outros trabalhadores rurais, filhos de agricultores familiares, pequenos agricultores, moradores de municípios de Arataca, Camaquã, Paleninha, distrito de Camaquã e de Pau-Brasil. E aí tem a sessão da Câmara disponível aí para quem quiser, tá? O deputado prossegue nesse pronunciamento afirmando, eu vou jogar pé agora, essa é a melhor resposta que poderíamos dar àqueles que temem acusar os assentados da reforma agrária de desmatamento, principalmente no norte do Brasil. Acusações veiculadas pela mídia burguesa que prontamente foram retificadas pelo INCRA. Segundo o órgão, os dados apresentados pelo Ministério Público, divulgados em matéria do Jornal Nacional, incorporam áreas que não estão mais sob a administração do INCRA, como, por exemplo, os projetos de colonização da década de 70, bem como outros já emancipados. E aí o desmatamento vem diminuindo, blá, 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 blá.
A importância das conquistas do assentamento Terra Vista para a região sul-baiana e para todo o Brasil atrai cursos de especialização, mestrado profissional e várias outras parcerias com centros de pesquisa em diferentes instituições. Como mencionamos acima, em 2013, a UESC iniciou um curso de agroecologia aplicada à agricultura familiar nos moldes de residência agrária. O curso foi ministrado por professores da UESC e do Instituto Federal Baiano Uruçucá e teve participação do Instituto Cabruca, seguindo as diretrizes do Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária, PRONERA. Essas normas têm foco na inclusão socioprodutiva por meio do apoio e gestão de comunidades no manejo e desenho de sistemas agroflorestais biodiversos e na agrodiversidade do sul, baixo sul e extremo da Bahia. E aí está disponível no jornal Bahia Online a matéria sobre isso. Os alunos da pós-graduação em agroecologia e educação do campo, PGAEC, não sei se fala PGAEC ou PGAEC, da UFSB, da Federal do Sul da Bahia, participaram das aulas de campo em campo no assentamento Terra Vista, em Arataca, Bahia. O curso está sediado no campus Paulo Freire, em Teixeira de Freitas. É uma parceria entre a Universidade Federal do Sul da Bahia, UFSB, Universidade do Estado da Bahia, UNEB, Instituto Federal Baiano, IF Baiano, IFBA, campus Teixeira de Freitas, e Escola Popular de Agroecologia e Agrofloresta, Egídio Bruneto, a EPAEB. Que aí tá tudo também aí na UFSB, tem o bagulho sobre isso. Em junho de 2019, houve o curso de Sistema Agroflorestal realizado pelo assentamento Terra Vista, Terra dos Povos e Instituto Cabruca. Dessa forma, mais do que um assentamento modelo, o Terra Vista passou a ser um importante centro de pesquisas e formação, atraindo pesquisas colaborativas com a UFSB, o FRB, IFBA, Instituto Cabruca e muitas outras instituições, contribuindo com a produção de conhecimento sobre sistemas de cultivo, solos, sementes crioulas, soberania alimentar, agroecologia, gestão de territórios, conhecimentos tradicionais e etc. Esse verdadeiro laboratório vivo passou a formar não apenas jovens do assentamento e entorno, mas pesquisadores, docentes e estudantes das diversas universidades. Dotado de uma liderança visionária, o mestre Joelson contribuiu com a concepção de projetos das universidades instaladas no território litoral sul, como foi o caso do Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia do IF Baiano, campus Uruçucá, do curso de especialização em Agroecologia aplicada à Agricultura Familiar, aí que é chamada, e do curso de Agricultura Agroflorestal no ambiente do Pronatec. Joelson passou a ser um importante interlocutor das universidades e institutos de formação profissional e técnica, recebendo professores e professores e pesquisadores no assentamento Terra Vista, com palestras e visitas guiadas e métodos. Assim, não se furtou de tecer críticas aos projetos e métodos educativos historicamente fundados em um modelo de monocultura, exploração indiscriminada da terra e de seus recursos, chamando-nos a pensar uma formação científica que considere os futuros profissionais como novos indivíduos reconectados com a terra. Pensando na organização do trabalho, é preciso também pensar na ciência e tecnologia. Qual o verdadeiro serviço da ciência e da tecnologia? É preciso também pensar no papel do ser humano na Terra. Quem ele é? É um ser supremo? Ou é um ser ligado à Terra, igual a todos os outros seres que já existem na Terra? Qual é a sua função na Terra? É destruir a natureza para seu belo prazer? Detalhe, tá? Tô assistindo Jujutsu no Kaisen, anime, 3 temporadas, a terceira agora. Esse é um debate feito no Jujutsu, tá? Na primeira temporada de Jujutsu. Se você não assistiu olhando isso, reassista. Ou se você não assistiu, vai assistir. Sabe, perder um tempo também é bom. Ou é se conectar a terra e a natureza para juntos construir um desenvolvimento em que caibam todos e todas. Desde a pequena formiguinha, os fungos, as plantas, as águas e as florestas. Da responsabilidade com os biomas. Enfim, qual é o papel real desse novo ser? Então também, esse novo ser humano tem que ter uma consciência e uma responsabilidade com o planeta. Então também é reconectar e se encontrar com a divindade perdida. Isso significa se encontrar também com a ancestralidade. Os povos originários, tanto indígenas como africanos, ainda guardam dentro de si um pouco dessa cultura. Então esse novo trabalho, esse novo humano, tem que estar com forte ligação com a Mãe Terra para resgatar vários ensinamentos ancestrais e construir algo que permita uma convivência pacífica e harmoniosa com a Terra e todos os seres da natureza. Parte de mim tem que se reconectar com a Mãe Natureza. Mudando a forma desse trabalho e dando grandiosidade para ele, é preciso buscar uma nova educação capaz de dar conta da formação desse novo indivíduo, desse conjunto de homens e mulheres que estejam dispostos a se reconectar com a Terra. Gente, vamos parar o episódio de hoje por aqui. Até parei o compartilhamento, tá bom? Porque eu acho que aqui a gente já tem uma dimensão muito boa, o episódio já tá longo também, tá? Para a gente levar para frente as discussões que partiram desse episódio, né? Na verdade, não tantas discussões, mas para a gente voltar e absorver um pouco isso.
né? A gente falou muito sobre o plantio, sobre a história do Terra Vista, a história do mestre Joelson, a Solange Brito dando aulas e aulas de história. A gente teve recados de outros trabalhadores. E, óbvio, a gente passou muito sobre o desenvolvimento de educação feito lá. E esse desenvolvimento de educação, como eu gosto muito de ver associado, e o mestre Joelson talvez seja uma das principais pessoas que me iluminou nesse caminho, e outras pessoas que a gente vai ver esse ano, que a gente vai ter a chance de ler elas, porque a gente está tentando trazer pessoas que a gente conhece, que a gente já viu, que a gente já ouviu falar, que a gente sabe das experiências, que a gente foi lá para perto da gente, para a gente realmente pensar em projetos. Óbvio, eu penso aqui, na perspectiva, eu gosto de ressaltar isso, como uma pessoa periférica, favelada e preta. Ou seja, a gente está falando a partir dessa dimensão para a gente pensar qual é o nosso papel enquanto essa galera está fazendo isso. Saca? É isso que eu quero deixar aqui para vocês. Espero que vocês tenham curtido o episódio. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, dar aquela moral e apoiar a gente também financeiramente para a gente dar continuidade nesse projeto. Claro, se possível. Se não é possível, curte, comenta, compartilha, vai ouvir os outros vídeos, dá visualização pra gente, que pra gente já tá ótimo. Nem precisa ouvir, dá play, coloca no mundo, deixa rolando, tá ótimo, tá bom? E aí, segue as nossas redes sociais, compra nosso livro, vai na Cria Operária, a gente se vê na próxima. Até mais, um grande beijo, tchau!